Então, nas equações, nós vimos que a equação, ela vem em uma sentença em português e você passa para a linguagem, para uma sentença matemática. Então, vou passar um exemplo aqui. Qual é o número que somado a 80 tem como resultado 32? Bom, tem probleminhas que são bem assim, nem precisaria montar a equação, mas vamos fazer a montagem, vamos passar esta linguagem do português para a linguagem da matemática. Então, conforme você vai lendo, você vai extraindo o que o texto está falando e passando para a matemática. Então, vamos lá. Qual é o número? Então, que número? Então, número X, correto? Então, é sempre a nossa incógnita. Qual é o número X? Que somado, então, somado, sinal de mais, a 80. Então, eu somei esse número a 80. Tem como resultado, então, se é o resultado, é sinal de igual, 32. Pronto, então aqui nós caímos numa sentença matemática, numa equação. Equação. Por que é uma equação? Porque nós temos uma letra e temos o sinal de igual. Então, agora é só resolver a equação. Então, o 80 que está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, x é igual, eu tenho 32, devo 80, então eu estou devendo 48, menos 48. Então, qual que é a resposta do problema? O número é menos 48. Encontramos um valor negativo. Outro exemplo, o dobro de um número. Então, olha lá. Então, às vezes aparece isso, o dobro de um número. Então, o dobro de um número, se o número é x, o dobro é 2x. Se falasse triplo, 3x. Quádruplo, 4x. Quíntuplo, 5x. E assim por diante. Então, pode sempre aparecer escrito desse jeito. Então, o dobro de um número subtraído 3. Então, olha lá. Então, menos 3 é igual a 5. Qual é esse número? Então, olha lá. Nós ficamos com uma equação. Então, novamente, por que é uma equação? Porque eu tenho uma incógnita, tenho uma letra. Eu coloquei x, poderia ser qualquer letra que você queira. E o sinal de igual. Né? Isso daqui dá uma equação, sinal de igual e incógnita. Então, vamos isolar o x, vamos resolver a equação. Então, olha lá, menos 3 está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. 5 mais 3, 8. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então, resposta. Então, ele perguntou, qual é esse número? O número é 4, correto? Mais um exemplo. O quíntuplo de um número. Então, 5x. O quíntuplo de um número. Somado, então, olha lá, somado, sinal de mais, a 9. É igual, então, coloco o sinal de igual. A soma desse número. Então, aqui você já sabe que tem uma soma. Desse número, quem é o número? É o 5x? Não, o número é o x, né? Aqui é o quíntuplo do número. O número é o x. Então, somado com 25. Então, olha lá, o quíntuplo de um número somado a 9 é igual à soma desse número com 25. Então, veja que aqui a sentença
matemática, confere com a sentença em português. Então, agora ficamos com a equação, vamos então isolar a letra X, que é o que nós queremos. Então, o X é positivo, né? O X está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. O 9 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo também. 5x menos x, 4x. 25 menos 9, 16. Mas nós queremos x, nós temos 4x. Então, o 4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Fazendo a continha, 16 dividido por 4 dá 4. Então, o número é 4. Se eu pegar o resultado e voltar aqui na sentença, eu tiro a prova, né? E sei se está certo ou não, se eu acertei ou não, né? Então, vamos ver. 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 9, 29. E aqui 4 mais 25, 29 também. Então, veja que está correto, dá até para você conferir na própria sentença sua. Então, ele pergunta qual é esse número. Então, resposta: o número é 4. Correto? Outro exemplo: a diferença entre o triplo de um número e 90 é igual a esse número somado com 48. Qual é o número? Bom, então aqui que nós temos que ver que diferença é subtração, ok? Então, falar diferença está falando em subtração. Entre o triplo de um número, então, triplo de um número, 3x, e 90. Então, triplo de um número e 90. Então, vamos ver? A diferença entre o triplo de um número e 90 é igual, olha lá, é igual a esse número. Quem é o número? X, somado com 48. Então, veja, tiramos do português e passamos para matemática. Agora aqui é só questão técnica, é só resolver. Então, vamos lá. O x está somando, ele passa subtraindo. O 90 está subtraindo, ele passa somando. 3x menos x, 2x. 48 mais 90, 138. Vamos isolar o x. 138. O 2 multiplica, passa dividindo. Então, 138 dividido por 2 dá 69. Então, qual é o número? Então, resposta: o número é 69. Um outro exemplo. Ontem houve uma festa no meu condomínio. Compareceram 43 convidados. Se tivessem ido mais 2 jovens, eles seriam o quádruplo do número de adultos. Quantos adultos compareceram a essa festa? Bom, então aqui a primeira coisa que ele está falando que tem adultos e tem jovens. Então vamos escrever isso aqui. Adultos e jovens, né? Aí ele fala o quê? Compareceram 43 convidados. Quer dizer, se eu somar o número de adultos com o número de jovens, eu vou ter 43 convidados. Então, eu não sei quantos adultos tem. Justamente é a pergunta. Então, eu vou colocar X para adultos. Aí ele fala assim: se tivessem ido mais 2 jovens, então,
quantos jovens foram? Foram o número de adultos, aqui que está o negócio, menos 2 e não mais 2. Porque se houvessem ido, não foram. Então, eles estavam com o número menos 2. Mas eles seriam o quádruplo do número de adultos. Então, quer dizer que eu tenho o quádruplo do número de adultos menos 2. Então, vamos ver? Então, ó, o adultos é X. Os jovens, se fosse, né, mais 2 convidados, eles seriam um quádruplo. Mas eles não são mais 2, eles são menos 2, porque não foram, justamente esses 2 é que não foram. Se tivesse ido, eles seriam um quádruplo. Eles não são quádruplo porque faltaram 2 jovens, ok? Então, se eu somar tudo isso aqui, é igual a 43. Então, vamos somar. Então, x mais 4x menos 2 é igual a 43. E agora é só resolução. X mais 4x, 5x. O 2 está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. 43 mais 2, 45. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 45 dividido por 5, 9. Então, quem é 9? São os adultos. Os adultos são 9, porque é o x. Quantos jovens foram? 4 vezes o 9, que dá 36. 36 menos 2 foram, então, 34 jovens. Então, aqui o probleminha, ele está pedindo quantos adultos compareceram à festa. Então, resposta, compareceram. Então, compareceram 9 adultos. Então, já sabe, se ele perguntasse, e quantos jovens? Então, 36 menos 2, 34. E somando, então, 9 com 34, eu tenho 43, que é o total. Esses exercícios são para você. Dê um print na tela, resolva e faremos a correção na próxima aula. Obrigada!